Maravilhosos, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura popular e música contemporânea. Tradicionalmente podemos definir a cultura popular como uma manifestação espontânea e legítima de um determinado povo, ainda não diluída por influências estranhas àquela região. A cultura popular é definida por padrões de comportamento e identidades locais. Abrange inúmeras áreas do conhecimento, como as crenças, as artes, a moral, a linguagem, os hábitos, as tradições, os usos e costumes, o artesanato e o folclore. Vamos falar um pouquinho de arte popular. Difere-se da arte erudita ou arte acadêmica, tanto por manter as características expostas anteriormente, quanto pelo fato dos artistas populares não terem frequentado escolas formais para aprender o seu ofício. Normalmente esses artistas aprendem pela experiência oral e pela prática, muitas vezes de forma autodidata. Os materiais utilizados também são mais simples e comuns que os utilizados na arte erudita, pois devem ser acessíveis aos artistas populares e ao público ao qual o trabalho é destinado. As técnicas artesanais populares mais difundidas são a costura, o fuxico, o bordado, a tecelagem, ou seja, tudo aquela que não é considerada alta costura. Por exemplo, o estandarte com a imagem de Santa Rita, tecido com fundo em chita colorida e bordado em inglês. Fuxico em forma de coração, fitas coloridas com medalhas nas pontas. Tudo isso aí é exemplo de costura ou costura popular. A litografia, escrita literalmente significa escrita em pedra, consiste em gravar marcas ou desenhos sobre uma matriz de pedra calcária com um lápis gorduroso. Ao contrário das outras técnicas da gravura, a litografia é planográfica, ou seja, o desenho é feito através do acúmulo de gordura sobre a superfície da matriz, e não através de fendas ou sulcos na matriz, como na xilogravura e na gravura em metal. Vamos falar também da xilogravura, é uma técnica em que se entalha na madeira a figura, a matriz, que se pretende imprimir. Usa-se um rolo de borracha embebecida em tinta, tocando só as partes elevadas do entalhe. O final do processo é a impressão em alto relevo no papel ou pano especial que fica impregnado com a tinta, revelando a figura. A matriz continua sendo utilizada, permitindo uma produção em série. Essa técnica é de origem provavelmente chinesa, conhecida no Ocidente desde a Idade Média. No Brasil se popularizou principalmente devido às ilustrações na literatura de cordel nordestina, como a xilografia Moça Roubada, do J. Borges, da Galeria Brasiliana. Falar um pouquinho também da serigrafia, o silkscreen, nem tão popular como os tipos anteriores de gravação, exatamente por consistir em um processo industrial de impressão em tecido. Nesta técnica a tinta é vazada através de uma tela matriz. A tela, ou matriz serigráfica, é esticada em um bastidor, um quadro de madeira, alumínio ou aço. A gravação da tela se dá pelo processo de fotossensibilidade, onde a matriz preparada com uma emulsão fotossensível é colocada sobre um fotolito, que sob o efeito da luz transferirá a imagem da matriz em cores para o tecido. Já a cerâmica, vamos falar um pouquinho da cerâmica. As principais matérias-primas dessa técnica são o feldspato, a sílica e a argila. As cerâmicas podem apresentar aditivos para o incremento de seu processamento ou de suas propriedades finais. Depois de submetida a uma secagem lenta à sombra para retirar a maior parte da água, a peça moldada é submetida a altas temperaturas, fixando os esmaltes das superfícies. A cerâmica pode ser uma atividade com valor estético ou uma atividade com valor utilitário. Com possível exceção da cerâmica pré-histórica e do fabrico de tijolos e telhas, utilizadas desde a antiguidade na Mesopotâmia, a produção cerâmica inclinou-se sobre fundamentos estéticos, já que a mesma destinava-se fundamentalmente ao comércio. O desenvolvimento da olaria na maioria das sociedades humanas foi aprimorado ao ponto de se poder situar o estado cultural de uma civilização, através do estudo dos seus artefatos cerâmicos. A porcelana é um tipo de cerâmica desenvolvida na China que se difere da tradicional no material e na temperatura de cozimento.
A porcelana foi o tipo de cerâmica que alcançou os mais altos níveis de sofisticação, tão altos que a deslocou do conjunto das artes populares e se tornou uma arte aí erudita ou elitizada. A gente pode ver os exemplos de cerâmicas populares, cerâmica marajoara, a cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Vamos falar agora um pouquinho de cultura urbana. É a expressão que se refere a manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público, distinguindo-se das manifestações de caráter institucional ou empresarial, bem como do mero vandalismo. Dentre os movimentos culturais da juventude contemporânea, o mais difundido é o hip hop. O hip hop nasceu nos guetos habitados por negros nos Estados Unidos. O nome do movimento diz algo em torno do que seria balançar os quadris, hip, e pular, hop. Seu principal representante foi Afrika Bambaataa, pioneiro nos Estados Unidos em fazer festas, cantar rap e pregar a ideia de que as gangues podiam resolver suas disputas de forma não violenta. Nessa época, em torno das décadas de 60 e 70, tinha-se por objetivo criar uma forma de expressão artística diferente daquela dos brancos. Essa era a época da luta pelos direitos civis dos afrodescendentes norte-americanos. O movimento hip hop é composto por 4 formas de arte que permitem expressão sob diferentes suportes, englobando a música, a dança, a literatura e as artes plásticas. O break de rua tem suas origens na Grande Depressão, na crise de 29, quando os dançarinos de cabaré ficaram desempregados e começaram a se apresentar nas ruas. O break, como se conhece devido às suas paradas e ao controle corporal que exige, começa a se fomentar no final da década de 60. Coincidentemente, ou por fortuna, por conta do destino, da sorte, seja lá o que for, foi quando os primeiros capoeiristas deixaram o Brasil com um destino principal, os Estados Unidos. Estes capoeiristas, que provavelmente eram negros e moravam nas comunidades periféricas, devem ter sido vistos por aqueles grupos Black Power que buscavam identidade e expressão artística. Essa teoria é defendida pelo ilustrador Ziraldo, que diz ter o break muitos movimentos acrobáticos e fundamentados na capoeira. O que é verdade faz a tese ser muito plausível. O break foi a primeira expressão de dança do movimento hip hop. Sua influência é forte em todos os estilos de dança de rua atuais. A liberdade física e coreográfica da dança de rua reflete a ideologia híbrida do movimento hip hop. O rap é um estilo de canto que se firma em ritmo e rimas, normalmente de protesto ou denúncia. Tem seu nome vindo das iniciais das palavras Rhythm and Poetry, e originalmente não tinha acompanhamento sonoro. É a vertente literária do movimento hip hop. Alguns afirmam que o rap é uma releitura do blues original, quando os escravos repetiam frases ritmadas para se comunicarem com os outros a quilômetros de distância nos campos agrícolas. Sabemos com certeza que em determinado momento as disputas violentas cederam espaço para as disputas de rimas e de dança. O rap brasileiro pode ser relacionado devido à forma e à influência migratória, à tradição vocal repentista e ao coco nordestino. O rap brasileiro foi inicialmente representado pelos grupos de São Paulo e atualmente tem boa representação também em Belo Horizonte. Temos também os disc jockeys ou DJs, que são representantes musicais do movimento hip hop. É o padrão sonoro de beats e break beats, criados através de caixas de ritmo, samplers e de giradiscos. Com a ajuda de muita luz, os DJs são capazes de produzir estados alterados de consciência nos que dançam nas pistas. O DJ era quem colocava o som e ditava o ritmo para as disputas coreográficas e ou vocais dentro do movimento hip hop. Do grafite em si não há uma citação na história do hip hop. Há quem diga que o grafite foi o primeiro elemento a se formar. Naquela época, 1960, 1970, gangues disputavam territórios demarcando os becos, muros e trens com os seus nomes, com a sua arte ou a sua pictórica, a sua expressão pictórica. Aos poucos, as pichações foram tomando uma forma de expressão artística, onde garotos, com seus elementos futuristas, ditavam novos estilos como o spray, embelezando seus bairros e enchendo os muros de mensagens sociais.
O grafite representa a expressão do hip hop nas artes plásticas. Então, o grafite, hip hop em Eugênio e Oregon, né? Então isso é um pouquinho aí da cultura popular, da música contemporânea, da arte popular, costura, litografia, estilogravura, serigrafia, o silk screen, a cerâmica, cultura urbana e em especial o hip hop e os seus desdobramentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever e ativar o sininho, aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Não deixe de fazer o seu comentário sobre o que você tem agido ou sobre o que você tem pensado e achado dos vídeos, e também deixe sugestões de temas e assuntos para vídeos posteriores. Então é isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.